Olá pessoal, aqui quem fala é o Fernando Genta, economista-chefe da XP Asset. Eu estou gravando esse vídeo para comentar a decisão do Copom, que em linha com o esperado cortou a Selic em 50 pontos para 10,75. A grande novidade veio em relação à sinalização dada para a próxima reunião. Há tempos, o Copom vinha sinalizando não só o corte corrente de 50 pontos, como dois outros cortes. E tinha então essa discussão, ele vai manter o plural ou vai tirar? Optou-se por tirar. Então agora o Copom só sinaliza um corte de 50 para a próxima reunião. A justificativa dada, com razão, foi o aumento da incerteza externa e interna. Então o Thales gravou um vídeo comentando da decisão do FONC. O FONC manteve a taxa de juro, piorou as suas projeções, sinaliza ainda 3 cortes de juro esse ano, mas fica frágil dado que a expectativa é que a inflação continue ruim no curto prazo. Então, essa incerteza da inflação joga aí uma incerteza muito grande do que o FONC vai fazer, consequentemente o que vai acontecer com o preço dos ativos. Quando a gente vem para o Brasil, a gente teve leituras de inflação que, no melhor dos casos, a gente pode dizer que não foram benignas, e atividade muito forte. Então, o dado de comércio forte, o dado de serviço forte e o mercado de trabalho ainda muito forte, seja do lado informal, seja do setor formal do emprego com carteira. Com tudo isso, o Copom disse que o seu cenário não mudou substancialmente, mas alguma coisa mudou. A gente espera até que a taxa de juros mercados futuros amanhã precifique um pouquinho mais de juros. Não muda o nosso cenário, da Selic ainda ser cortada além do que o mercado precifica hoje. Então o mercado deve começar a trabalhar com uma Selic terminal entre 9,75 e 10. A gente continua vendo alguma coisa para esse ano entre 9 e 9,5 e continuam os cortes no ano que vem na nova gestão do Banco Central. Um último ponto que chamou a atenção foram as projeções. As projeções ficaram estáveis em relação à última reunião, 3,5 para esse ano, 3,20 para o ano que vem, com atividade mais forte e com a dinâmica de commodities, era de se esperar que essas projeções piorassem um pouco. Na margem, o que depende de atividade econômica até melhorou, porque como os preços administrados, a inflação de administrados projetada subiu, aqueles que dependem mais do ciclo econômico, a inflação de preços livres acabou caindo um pouquinho na margem. Então isso também deixa uma preocupação com como serão essas projeções mais à frente. Lembrando que o Banco Central projeta 1,7 de crescimento para esse ano e nós aqui da XP Asset temos 2,4. Tudo somado, o nosso cenário muda pouco, mas aí talvez mude o ritmo com que o Copom vai chegar na Selic terminal que a gente projeta. A gente vê aí possivelmente uma desaceleração. Não está claro se em junho ele vai cortar só 25, a gente ainda acha que deve cortar 50 pontos, mas sem dúvida aí o ritmo do ciclo ficou um pouco mais lento do que a gente esperava. É isso, a gente grava outro vídeo quando sai a ata com mais detalhes na semana que vem. Um abraço a todos. Olá pessoal, sou o Thales Maion, economista da área de internacional aqui da XP Asset. Vou falar com vocês hoje sobre a reunião do FONC. O FONC optou por manter o corredor da Fed Funds Rate, a taxa de juros da economia americana, em 5,25 com 5,5%, e no seu comunicado trouxe poucas novidades. As novidades ficaram tanto para a coletiva de imprensa do Chairman Jerome Powell, como para a CEP, a Summary Economic Projections, que é basicamente o conjunto de projeções dos membros do FONC, que é atualizado de forma trimestral. Nesta reunião agora de março, a gente teve o FONC revisando para cima suas projeções de atividade esse ano e nos próximos anos, para casa de 2%, um pouco acima até do que o mercado antecipava. E do lado da inflação, a gente viu apenas uma revisão para este ano, de 2,4 para 2,6, que é basicamente uma marcação ao mercado das surpresas que a gente teve nos dados de inflação de janeiro e fevereiro, que, no entanto, não se traduziram em uma inflação mais elevada para os próximos 2 anos, ou seja, 2025 ficou nos mesmos 2,2% que estavam nas projeções de dezembro, e 2026 ficou exatamente em 2%, a meta do FONC, que se tinha nas projeções de dezembro. Então a gente tem aqui um cenário até um pouco curioso de atividade mais forte, sem necessariamente acarretar maiores pressões inflacionárias ao longo dos próximos anos. Tá? Parte da explicação para esse conjunto de números vem ali da cabeça do Chairman Jerome Powell, do FONC, um pouco mais relacionado a choques positivos de oferta. No choque positivo de oferta, a economia consegue crescer um pouco mais, sem necessariamente isso se traduzir em pressões inflacionárias. É um discurso que a gente viu já em algumas das últimas reuniões. Tá? O Chairman não entrou exatamente nos detalhes sobre o que poderia levar a esse cenário, mas tem se discutido muito, por exemplo, sobre a questão da imigração, que levaria a um choque positivo no mercado de trabalho. Ele até tocou um pouco tangencialmente sobre esse ponto, falando que não necessariamente dados fortes de contratação se traduziriam em uma postergação do ciclo de juros. Tá? Isso porque a gente poderia ter
uma menor pressão de salários e, portanto, uma menor pressão inflacionária na economia. Mas a gente teve também a atualização dos DOTs, tá? Então, nos DOTs, a projeção de juros dos membros do Banco Central americano, a gente viu o cenário base para 2024 mantido em 75 pontos base de corte, sugere ali cortes começando em junho a um ritmo trimestral. Para 2025 e 2026, apenas uma alteração marginal. A Fed Funds esperada subiu em 25 pontos base ao longo desses 2 anos. Tá? A gente teve uma alteração um pouco para cima na taxa de juros neutra, de 2,5 para 2,56, então uma alteração muito marginal, mas que suscita ali, se daqui para frente a gente não vai ter uma discussão um pouco mais séria dentro do FONC sobre a taxa de juros de longo prazo na economia americana, que vem se mostrando extremamente resiliente, mesmo com os juros neste patamar atual de 5%. No entanto, o Chairman Jerome Powell destacou que, apesar dessa leve revisão que a gente teve no juro neutro, a postura monetária atual é sim restritiva e está exercendo, na visão do FONC, uma pressão baixista sobre a atividade que deve se traduzir em uma menor pressão inflacionária à frente, ou seja, concretização desse cenário de convergência da inflação. Então, em essência, a gente teve um FONC que acabou dando um downplay nos dados de inflação mais fortes de janeiro e fevereiro, acredita que a inflação daqui para frente vai voltar a se comportar de uma forma melhor, assim como se comportou no segundo semestre do ano passado, e, portanto, o cenário de convergência de inflação não está sendo substancialmente desafiado, o que permite a eles continuar com o discurso de que o próximo movimento é de corte, provavelmente 75 pontos base neste ano, e uma convergência gradual ali ao longo dos próximos trimestres e anos para um patamar mais neutro. Tá? Então, um discurso de retirada de restrição com a melhora de alguns detalhes no cenário prospectivo. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço aí que todos estão nos assistindo.